Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Matheus Renan. Se você é novo por aqui, eu peço que você assista esse vídeo até o fim, curta, comente, compartilhe, divulgue com seus amigos e faça o mesmo com os outros dois vídeos que eu postei por aqui. Esse é o terceiro. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm apoiado o canal, que se inscreveram, que assistem aos vídeos e que dão feedback, sugestões, elogios e coisas do tipo. E peço que vocês continuem nesse engajamento, nessa ajuda, nesse apoio, nessa colaboração, para que o canal possa crescer. No vídeo de hoje, eu vou contar a história de Maria Eduarda e Tarsila, o caso Serrambi. A história de hoje é uma das mais emblemáticas da crônica policial brasileira, um caso que não tem solução, não foi resolvido, já vou adiantando para vocês. Bastante polêmico, controverso, cheio de reviravoltas, e que mobilizou muito a opinião pública desde 2003, quando aconteceu, até literalmente os dias de hoje, no ano de 2023. Ela se passa no estado de Pernambuco, mais precisamente no mês de maio de 2003. A Maria Eduarda Dourado Lacerda e a Tarsila Guzmão Vieira de Mello eram duas jovens de 16 anos, muito amigas, próximas, melhores amigas, filhas de empresários de classe média alta, cursavam o ensino médio em escolas de classe média alta também, eram muito próximas, haviam se conhecido em um shopping e tinham personalidades um tanto quanto diferentes, mas eram tidas como jovens muito responsáveis, muito maduras, apesar da pouca idade. E por causa disso gozavam de uma certa liberdade para sair, para viajar, etc., sem muita intransigência, sem muito rigor dos pais nesse sentido. Elas moravam na zona sul do Recife. No dia 3 de maio de 2003, elas viajaram para a praia de Serrambi, praia essa cujo nome batiza esse caso, o caso Serrambi, e que fica no município de Ipujoca, do Pernambuco. Algumas fontes dão a entender que elas foram para essa festa nessa praia a convite de um amigo com quem elas se encontraram no local. Outras dão a entender que elas foram para lá e casualmente encontraram esse rapaz. Mas seja como for, ao chegar nessa praia, nessa festa, que era uma festa do feriado do 1º de maio prolongado, porque o 1º de maio acabou caindo na quinta-feira nesse ano, elas encontraram um amigo delas chamado Tiago, que tinha entre 19 e 20 anos de idade, cujos pais tinham uma casa de veraneio na praia. Então aqui é interessante a gente notar que nós estamos falando de jovens de classe média alta ou mesmo classe alta. Todos os envolvidos nessa história, nesse entorno que eu vou descrever aqui, em grande medida se conheciam, por assim dizer. Pelo menos a Maria Eduarda e a Tarsila, como vocês vão perceber ao longo da história, elas conheciam algumas pessoas, tinham muitos conhecidos, porque era um evento, digamos assim, para a sociedade de 20 anos atrás, mais restrito a uma classe mais abastada. Então era um grupo mais reduzido de pessoas. Então elas foram chamadas para, depois da festa na praia, irem para essa casa de veraneio, onde haveria uma festa particular com alguns jovens e tudo mais, haveria bebidas, comidas, coisas do tipo. E aí, efetivamente foram. E no meio dessa festa, durante essa festa, encontraram um rapaz. Não fica muito claro se ele já era conhecido das duas ou se as conheceu naquele momento, naquela ocasião. O nome desse rapaz não é divulgado em momento algum. Mas esse rapaz, os pais dele tinham uma lancha e ele queria fazer um passeio de lancha. E convidou meia dúzia de pessoas, entre as quais a Maria Eduarda e a Tarsila. E elas toparam, aceitaram participar desse passeio de lancha para o Pontal de Maracaípe, que ficava a uns 15 minutos mais ou menos da praia de Serrambi de lancha. Mais rápido do que de carro, por exemplo. Mas como essa festa se prolongou e virou a madrugada,
esse passeio de lancha ficou combinado para o dia seguinte, domingo, 4 de maio. Então, no domingo elas foram, junto com outros jovens, para esse passeio de lancha, que foi conduzida por um profissional devidamente adequado, habilitado, que sabia conduzir a lancha e que tinha pleno conhecimento das regras de segurança do mar. Era um profissional realmente habilitado para a ocasião. Então, justamente por questões de segurança, esse profissional condutor da lancha combinou com os demais jovens de que às 16 horas ele os buscaria de novo, de volta para Serrambi, por causa da baixa da maré, um fenômeno que dificultaria a locomoção naquele meio. Então ficou acordado que impreterivelmente às 16 horas todos estariam no ponto de embarque esperando o condutor da lancha com a lancha para trazê-los de volta para Serrambi. Acontece que assim que eles desembarcaram no pontal de Maracaípe, a Maria Eduarda e a Tarsila deixaram as suas sandálias, as suas chinelas, num banco de areia, próximo ao quiosque onde eles desembarcaram, e começaram a caminhar em direção a Porto de Galinhas, sem dar maiores satisfações para os outros. Porto de Galinhas, que é uma praia que fica em um distrito também chamado Porto de Galinhas. No meio do caminho elas encontraram alguns conhecidos, como eu disse, muitos ali se conheciam. Um surfista, inclusive, chegou a tirar uma foto delas, e essa foto ficou muito emblemática, ficou uma espécie de retrato oficial desse caso, o caso Serrambi. E elas perceberam, não tardou muito para elas perceberem que elas haviam perdido o horário. Nessa ideia de caminhar as duas até Porto de Galinhas, elas passaram das 4 da tarde. Chegando em Porto de Galinhas, algum tempo depois, elas resolveram pedir caronas para voltar para o pontal de Maracaípe, na esperança de que as pessoas estariam esperando as duas para voltarem para Serrambi, na lancha. Elas pediram entre conhecidos e desconhecidos e de alguma forma conseguiram uma carona de volta para Pontal de Maracaípe, mas quando chegaram lá perceberam que todos já haviam ido embora por causa da questão da baixa da maré, não esperaram por elas, ou pelo menos não esperaram tanto assim. Então elas voltaram para Porto de Galinhas na esperança de pedir novamente carona para voltar para Serrambi. Vamos lembrar que elas estavam na praia de Serrambi, que fica no município de Ipujoca, e elas eram do Recife. Então, elas saíram pedindo caronas, tentando encontrar, imagina, duas garotas pedindo carona, ou para conhecidos ou para desconhecidos, não quer dizer que todo mundo se conhecesse, na esperança de voltar para Serrambi. Encontraram no meio do caminho um ex-namorado da Tarsila, que disse que não poderia levá-las ao local que elas desejavam, mas que ofereceu o celular para elas fazerem uma ligação, para ajudá-las, como ele podia. E aí, ao invés de elas ligarem para os seus pais, por exemplo, elas ligaram para o Tiago, pedindo para que ele fosse buscá-las, mas ele disse que não poderia naquele momento. Então, continuaram pedindo carona. Nesse meio tempo, elas duas encontraram um professor de música, que as reconheceu, estava no seu carro, as reconheceu, e que disse que também não poderia levá-las para Serrambi, mas para ajudá-las, as levou para a cidade, Porto de Galinhas mesmo, numa estrada, numa região onde havia comércio, telefone público, o famoso orelhão, e muita movimentação. Um lugar que ele julgou que seria seguro para as duas meninas, onde elas poderiam ligar para os seus pais e pedir para que eles fossem buscá-las, ou mesmo, se fosse o caso, alguma pessoa de confiança das duas buscar as duas numa carona. Ele chegou a relatar que quando elas desceram do carro, conversaram entre si na possibilidade de ligar novamente para o Tiago, mas rejeitaram essa ideia. Mas acontece que, de acordo com o inquérito do caso, elas efetivamente, uma vez descendo nessa região, que era muito movimentada, tinha comércio e tudo mais, efetivamente ligaram do telefone público. Estamos falando de 2003. O celular era uma coisa, um item raro. Mas elas efetivamente ligaram do telefone público para o Tiago ou para algum dos amigos e teriam, de acordo com o inquérito, pedido para que eles fossem buscá-las lá em Porto de Galinhas. Mas, ainda de acordo com o inquérito, elas não ficaram no local combinado e saíram buscando carona, pedindo carona, não sei, aparentemente desistiram, uma coisa assim, e houve um desencontro.
As testemunhas dizem que elas foram a uma padaria dessa região, compraram cigarros e depois foram a uma loja de galões de gás e água, porque queriam ir ao banheiro. Mas o banheiro ficava fora do estabelecimento, numa região escura, estranha, perigosa que elas julgaram, então elas decidiram não ir ao banheiro. E essa foi, oficialmente falando, a última vez que elas foram vistas com vida. Então elas desapareceram. No dia seguinte, uma segunda-feira, 5 de maio de 2003, então lembra, elas chegaram à praia de Serrambi no sábado, dia 3. No dia 5, na segunda-feira, foi que os pais das duas entraram em contato com o Tiago e com os outros amigos para saber onde elas estavam, porque elas ainda não tinham voltado para casa, o que dá a entender que de fato elas foram a convite do Tiago e dos seus amigos, né? Porque só na segunda-feira que os pais foram perguntar por elas, deram pela falta delas. Então tudo dá a entender que realmente elas já foram meio que combinado de ficar na casa do Tiago, enfim. E aí o Tiago relatou a história, disse que não sabia onde elas estavam, que não tinha mais contato com elas. Os outros amigos também contaram a mesma coisa. E ele até chegou a dizer que havia ido a Porto de Galinhas depois da suposta ligação no telefone público, mas não as teria encontrado e voltou para casa. Foi aí então que os pais da Tarsila e da Maria Eduarda deram a queixa de desaparecimento das duas, né? Já que elas não tinham dado nenhum sinal, realmente deram queixa de desaparecimento. Foi então que foi designado para fazer a investigação o delegado da Polícia Civil, o senhor José Silvestre. Ele era delegado da Polícia Civil do GOI, Grupo de Operações Especiais. E ele que foi designado para investigar esse desaparecimento. Mas logo de cara uma coisa muito estranha aconteceu, que foi o seguinte: as duas haviam desaparecido, mas mesmo assim o caso estava classificado como duplo homicídio, mesmo que ninguém soubesse o que havia acontecido com elas. Então já começa o caso estranho aí nessa questão. As investigações, elas então se concentraram na região onde os jovens haviam desembarcado da lancha, no Pontal de Maracaípe. Eles ficaram procurando por indícios, vestígios das duas e mesmo pelas duas naquela região. Focaram por ali, mas não tiveram muito progresso. Eles até encontraram as sandálias que as duas haviam deixado no barco, no banco de areia, mas não encontraram as duas e passaram-se dias e as duas nada de serem encontradas, nem sinal nem nada. Chegou até a ser aventada a possibilidade de sequestro, já que as duas, como eu disse, pertenciam a famílias abastadas. Mas nenhum pedido de resgate foi feito, nenhuma ligação foi feita, e então aparentemente sequestro não era. Foi aí que o pai da Tarsila, o senhor José Vieira, ele, agoniado com a aparente falta de diligência da polícia, a falta de proatividade necessária para a busca, para a investigação, já que tinha um grupo de amigos de motocross, praticantes de motocross, ele decidiu por conta própria procurar pela sua filha e pela amiga dela na região de Porto de Galinhas e não no Pontal de Maracaípe. Então eles saíam fazendo essa ronda, auxiliando a polícia, e foi aí que no dia 13 de maio de 2003, 10 dias depois do desaparecimento, ele acabou chegando com um amigo do motocross que estava procurando as garotas junto com ele no Canavial, no Engenho Genipapo, que fica no distrito de Camela, em uma estrada que tinha uma bifurcação. Então o pai dela foi para um lado e o amigo dele foi para o outro. E ele não encontrou nada na direção que seguiu o pai dela, mas ao voltar e procurar o seu amigo, percebeu que ele estava com uma feição super assustada, como se tivesse visto alguma coisa horrível. Então foi que ele percebeu que o seu amigo tinha encontrado os cadáveres de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. Elas haviam morrido. Agora, efetivamente, um duplo homicídio.
Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, praticamente irreconhecíveis, e o pai da Tarsila só a reconheceu por causa de uma pulseira de um certo valor monetário que ele a havia dado e por causa de uma peça de roupa que ela estava usando, inclusive naquela foto que o surfista havia tirado na praia no Pontal de Maracaípe. Então, aparentemente havia sido utilizado algum ácido sobre os corpos com o objetivo de despistar ou ocultar indícios de drogas, sêmen ou qualquer outro vestígio que pudesse identificar o autor dos crimes ou os autores. Cabelos, unhas e outros tecidos estavam completamente destruídos. Algumas partes do corpo não tinham nem mesmo ossos e algumas não estavam em decomposição, mas o estado de decomposição dos dois corpos estava extremamente avançado para apenas 10 dias, de acordo com a perícia. Então foi realmente uma decomposição bem forte, digamos assim, bem exagerada, o que indicava realmente, de acordo com o entendimento, que havia sido utilizado uma espécie de ácido sobre os corpos para meio que mumificar esses corpos, porque a verdade é que nem mesmo o mau odor eles exalavam. Eles estavam praticamente mumificados e também haviam sido escalpelados, né? Um cenário bem assim de horror, realmente. Só que aí aconteceu a primeira bobagem que foi cometida, que foi o seguinte: assim que os corpos foram encontrados, curiosos ficaram sabendo, encheram o local do crime. Policiais, até mesmo policiais e a imprensa, e não preservaram o local do crime, que é uma coisa extremamente básica e essencial para qualquer investigação. Jogaram bitucas de cigarro, garrafas de água, pisaram nos locais. Então, assim, contaminou completamente a cena do crime. E aí agora você não sabe se esse ou aquele indício ou pista é dos autores ou de algum dos curiosos que estavam por lá. Né? A primeira coisa errada que foi feita foi justamente nesse sentido, né? Não se preservou a cena do crime. E isso prejudicou bastante a investigação. Por falar em investigação, a equipe do delegado José Silvestre, do GOI, da Polícia Civil, saiu conversando com as pessoas que haviam tido contato com Maria Eduarda e Tarsila no dia em que elas desapareceram. Foi nesse ínterim que a equipe encontrou uma senhora chamada Regivânia, que é um personagem muito importante nessa história, um personagem polêmico e muito importante. Ela afirmava que havia visto as duas garotas, Maria Eduarda e Tarsila, subirem em uma Kombi, entrarem em uma Kombi lá na região de Porto de Galinhas, depois de ter passado na padaria, na loja de gás e água. E ela deu algumas descrições. Ela disse que a Kombi era branca, com para-choque verde, que não havia passageiros na Kombi, só o motorista e o trocador, e que a Tarsila teria perguntado se essa Kombi estaria indo em direção a Serrambi e acabou entrando junto com a Maria Eduarda e a Kombi então rumou em direção a Serrambi. O que eram essas Kombis? Quem eram essas pessoas? Bom, aí a gente tem que falar do transporte, né, das lotações, que eram transportes alternativos que eram muito comuns na época, que transportavam por um valor abaixo do convencional e pessoas que viviam, ganhavam dinheiro, punham o pão na mesa, transportando pessoas dessa maneira, né, em combis, né, de uma maneira, digamos assim, informal. E isso era uma coisa muito comum, mas a Regivânia, ela disse que tinha visto detalhes da Kombi em que as garotas tinham entrado. Na verdade, outras pessoas também tinham mencionado que elas haviam entrado em uma Kombi, mas a Regivânia foi a pessoa que deu mais detalhes. Ela disse, inclusive, que viu os motoristas. E aí foi feito um retrato falado. E a equipe do senhor José Silvestre acabou chegando aos combeiros Marcelo e Valfrido Lira. Quem eram esses homens? Eles eram irmãos, trabalhavam juntos como combeiros. Um era trocador, o outro era motorista. E aí, pela descrição da Kombi, pelo retrato falado do trocador e do motorista que havia sido feito, acabaram chegando nesses dois rapazes. Eles trabalhavam juntos e foram presos então em 18 de maio de 2003 como os principais, ou pelo menos os primeiros suspeitos do caso.
E no dia 16 de junho de 2003 eles foram indiciados pelo crime. Mas quais eram as provas que havia contra eles? Bom, foi feita uma perícia na Kombi deles, que foi realizada em Cachoeirinha, no Agreste do estado, e os peritos encontraram embalagens de bombom, lâminas de barbear, pedaços de nylon e fios de cabelo. E de acordo com a polícia, esses objetos haviam sido encontrados junto com os corpos de Maria Eduarda e Tarsila. Então foi feita uma conexão entre os dois cenários e se chegou à conclusão no inquérito de que, portanto, os dois eram os culpados, os assassinos, né? A polícia chegou a dizer que o fio de cabelo era muito parecido com o fio de cabelo que estava presente na escova da Maria Eduarda. Mas, por incrível que pareça, não foi feito exame de DNA para efetivamente aferir, né, confirmar ou negar que esse fio de cabelo fosse ou da Maria Eduarda ou da Tarsila. Mas essas eram as principais provas da perícia, né, que foi realizada. Os combeiros, em sua defesa, disseram que eles haviam emprestado a Kombi naquele dia e que eles não estavam usando a Kombi. Esse foi o álibi que eles deram no fim das contas. E o Marcelo Lira, ele chegou até mesmo a dizer que quando os dois foram pegos pelo GOI, eles foram até ameaçados e algumas reportagens ele diz que foram até torturados para assumir o crime da morte das duas meninas, que tinha chocado a todos ali da região. E aí ele teria até mesmo tido uma arma apontada para a cabeça dele e teria dito: olha, eu não vou confessar um crime que eu não cometi, você me desculpe, mas eu sou inocente, eu e meu irmão somos inocentes. Mas foi isso que aconteceu. E aí o que foi que aconteceu então? 4 dias depois de eles terem sido indiciados pelo crime, no dia 20 de junho de 2003, o então promotor de Pojuca, o senhor Miguel Salles, que é outro personagem importante dessa história, ele devolveu um inquérito para a Polícia Civil. Foi feito um inquérito acusando os dois combeiros e ele devolveu. Ele não estava satisfeito, dizia que havia alguns pontos que não estavam esclarecidos no inquérito. E aí, então, no dia 18 de julho, a Polícia Civil entregou um novo inquérito com as novas diligências que foram exigidas pelo promotor. Ou seja, foi uma espécie de assim, pesquisa um pouco mais, tem alguns pontos que não estão bem respondidos, me traz um novo inquérito com novas diligências. Isso foi feito no dia 18 de julho. E no dia 21 de julho, os combeiros foram liberados, eles estavam presos, mas foram liberados, porque a prisão temporária havia expirado. No ano seguinte, em 2004, a Secretaria de Defesa Social, SDS, solicita à Polícia Federal que investigue o caso, ou seja, até então era a Polícia Civil que estava investigando. A partir de agora, com o pedido da SDS, a Polícia Federal entrou na história e descobriram algumas coisas sobre o passado dos irmãos. Eles descobriram que no ano 2000, o Marcelo Lira havia ficado preso por 40 dias acusado de matar uma mulher chamada Iractânia Maria da Silva, que era uma ex-companheira ou companheira do seu irmão Roberto, irmão mais novo, que havia pego essa senhora, essa mulher, companheira dele, em uma Kombi e levado para uma região de mata, alguma coisa assim, matar, desquartejar essa mulher. Como o Marcelo era muito parecido com o Roberto, ele foi confundido e passou 40 dias preso, até que ele conseguiu provar que não era ele que estava ali naquele lugar, que ele estava em outra cidade. E aí o Roberto assumiu a culpa sozinho pelo assassinato. Mas assim, isso meio que já enfeiou a situação dos dois combeiros, né, que já não estava muito boa. Piorou um pouquinho. Tudo tomava o curso de considerar os dois como culpados, né? Ainda que as evidências fossem consideradas um tanto quanto parcas, né? Evidentemente. Uma outra evidência que foi utilizada, e aí a gente vai entrar agora num ponto polêmico, foi a questão do óculos. A Tarsila, se eu não me engano, ela tinha um óculos, estava com um óculos no dia do desaparecimento, e aí ela, uma amante de um dos dois combeiros, e um dos dois combeiros era casado, tinha uma amante. Essa amante se chamava Edna
e ela era conhecida pelo apelido de Pepe. E então a Pepe, ela prestou depoimento dizendo que ela tinha recebido da cunhada dela óculos que eram muito parecidos com os óculos que a Tarsila estava utilizando no dia do desaparecimento. Inclusive a própria esposa do combeiro em questão, a esposa do Valfrido, a Lenilda Maria da Silva, ela própria prestou depoimento dizendo que o marido havia entregue os óculos para a amante. Então, olha só que situação. Então ficou aquela coisa, né? Olha, eles mataram as meninas, pegaram o óculos de uma delas, entregaram para a amante de um deles, né? Ficou. E ela prestou depoimento, a PP, falando realmente isso daí. Teve até uma interceptação de ligação telefônica entre o Valfrido Lira e o advogado dele, em que o advogado mostrava preocupação com esse depoimento, que poderia ser prejudicial na defesa dos dois. Em 2005, a Polícia Federal concluiu o inquérito, colocando de novo o Marcelo e o Valfrido como sendo os culpados. Mas ainda assim o promotor Miguel Salles continuava discordando dos resultados. Então o inquérito ele ficou num vai e vem, né? Eram feitos os inquéritos, eram chegado o resultado. O promotor Miguel Salles não aceitava as conclusões. Ele sempre acreditou desde o começo na inocência dos combeiros e mandava que novos inquéritos fossem feitos. Muito bem. Então, ele devolve o inquérito para a PF e a PF elabora um segundo inquérito com o mesmo resultado do primeiro, dizendo novamente Marcelo e Valfrido são os culpados pela morte de Maria Eduarda e Tarsila. Em 2006, 3 anos depois da morte das duas, os corpos foram exumados para novas perícias. Dezenas de testemunhas já tinham sido ouvidas, mas o promotor Miguel continuava duvidando, discordando dos resultados dos inquéritos. Foi aí que ele escolheu o delegado Paulo Jean para investigar novamente o caso. Ele mandou assim, olha, você vai investigar do zero, como se tivesse acontecido agora, todo o caso, desde o começo, e me prepara um inquérito. E aí o Jean, ele até declara sobre isso o seguinte, abre aspas, a gente entendeu que teve que começar do zero e fazer tudo aquilo que o Ministério Público solicitava. Então, tudo aquilo foi investigado a fundo e ao final a gente concluiu que os combeiros realmente eram os únicos autores daquele crime. Então, de novo, o Jean, né, o novo delegado, ele chegou às mesmas conclusões de que os dois combeiros eram os culpados. E o inquérito passou anos nesse vai e vem, né, de entregar para o promotor Miguel Salles e voltar, entregar, voltar. Ao total, 5 delegados passaram pelas investigações. 3 pedidos de novas diligências, de novos inquéritos foram feitos. No total, 3 inquéritos, o que é uma coisa bastante incomum de acontecer. E o Miguel Salles, ele morreu em 2014 depois de um transplante de coração. E ele morreu acreditando na inocência dos combeiros, de que eles haviam sido bodes expiatórios nesse sentido. Durante essa época, a vida dos dois virou um inferno, porque você imagina ser acusado de um crime desse. Todo mundo queria sangue, todo mundo queria o culpado ou os culpados da morte daquelas duas adolescentes, daquela morte cruel, né, com indícios até mesmo de violência sexual, já que havia indício de que as roupas das duas haviam sido puxadas à força, tanto de uma quanto da outra. E eles dois estavam ali na mira da mídia, da investigação, embora tivessem apoiadores que acreditassem piamente na sua inocência, por serem pessoas pobres, eram vistos como pessoas pobres que estavam pagando pelos crimes que ricos haviam cometido. A gente vai já entrar nessa questão. Muitas pessoas viam com maus olhos, né? Eles não conseguiam nem se empregar e tudo mais. É uma coisa que destrói a vida social e profissional das pessoas nesse sentido, né? E o Marcelo, ele afirma categoricamente em vídeo que as pistas, né, as supostas pistas encontradas na Kombi deles, que supostamente estariam também na cena do crime, eram, na verdade, haviam sido falsas pistas plantadas pela polícia. Ele categoricamente afirma isso em vídeo, inclusive, vou deixar tudo na descrição. Muito bem, as coisas foram caminhando assim, até que em 2008 eles foram presos, passaram 2 anos presos até o julgamento. O julgamento aconteceu do período de 30 de agosto a 4 de setembro de 2010. Eles foram julgados e foram absolvidos das acusações por um placar de 4-3, extremamente apertado. Uma testemunha-chave, que não é dito quem era, mas que não era a senhora Regivânia, mudou o depoimento, disse não ter reconhecido
os motoristas da Kombi, na qual as meninas subiram, e isso teve efeito no sentido de absolver os dois da acusação. Do lado de fora do tribunal, no dia, havia reações de emoção, de alívio, e também reações de revolta, né? O próprio pai da Tarsila, José Vieira, ele acreditava na culpa dos dois combeiros, né? Então havia comemoração de um lado, revolta do outro. A acusação na pessoa do advogado Bruno Lacerda entrou então com um recurso especial para anular o júri, para fazer um novo júri. Só que esse recurso especial foi negado unanimemente em 2015 pelos desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E em 2018, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do júri popular que inocentou os dois combeiros. Então, assim, nesse momento, eles estavam completamente livres e não havia mais nada que se pudesse fazer legalmente contra eles no sentido de incriminá-los. Eles estavam finalmente livres depois de toda essa penúria, né? E a gente tem que abrir aqui um comentário para comentar sobre a fraqueza, né, que foi vista dessa maneira, do depoimento da Regivânia, porque durante a reconstituição, se chegou à conclusão que ela estava a 30 metros de distância da Kombi, e ela dizia ter visto muitas coisas que a reconstituição concluiu que era impossível de ela ter visto a essa distância. Ela dizia que via até os detalhes da cor do olho dos combeiros, mas se chegou à conclusão de que esse depoimento era muito infundado, que ela não se sustentava com base nas evidências da reconstituição do crime, porque ela estava a uma distância muito grande, 30 metros. Então, muita gente não colocou crédito nesse depoimento. E ela nem chegou a participar do júri, ela nem chegou a participar do julgamento, ela foi só, depois isso nas fases iniciais de investigação, mas nem levou, mas ficou por aí mesmo. E aí a gente entra agora no lado oculto dessa história, uma espécie de dark side, que seria uma teoria da conspiração que já se construiu na época aguda da investigação, na época aguda do caso. Como os combeiros eram pessoas muito pobres, se criou uma teoria de que eram pobres pagando pelo crime de ricos que estavam ocultando tudo, colocando debaixo do tapete, em panos quentes. Se criou uma teoria de que lá em Porto de Galinhas as duas haviam conseguido voltar para Serrambi. Uma delas teria tido uma overdose, a outra, para não falar nada, foi morta junto com ela e despejaram os corpos lá no canavial, né? E aí, como eram pessoas ricas, influentes, escolheram pobres para pagar pelo crime que ricos haveriam cometido, né? Então essa teoria da conspiração, ela se originou, por assim dizer, né? A gente chama de teoria da conspiração porque não existe nada oficial, pelo fato de que eram pessoas pobres que haviam sido, não vou dizer perseguidas, mas acusadas, né, de terem cometido um crime contra duas garotas de família rica, numa ocasião em que elas estavam rodeadas de jovens ricos, nesse sentido, né? Então, por isso se criou essa teoria. Para alimentar essa teoria, existe um fato que está bem registrado, de que no dia da festa, na casa de veraneio do Tiago, vizinhos haviam ligado para a polícia relatando que haviam ouvido gritos de meninas e que tinham achado aquilo muito estranho. Mas supostamente a polícia teria chegado ao local, averiguado, não teria achado nada de estranho, de incomum, de suspeito, e tudo teria ficado por aí, mas sem maiores explicações. E aí a casa de veraneio só teria sido analisada pela perícia, pela polícia, muito tempo depois, se eu não me engano, meses depois, quando já teria dado tempo suficiente de eliminar qualquer tipo de eventual evidência caso houvesse acontecido algum crime, alguma prática ilegal naquela casa de veraneio. Então, assim,
ficou esse mal-estar, essa sensação de que a casa de veraneio deveria ter sido investigada antes, com menos tempo dos acontecimentos, e de que alguma pessoa envolvida no círculo de pessoas ricas e jovens ricos haveria cometido esse crime e os dois combeiros pobres eram uma espécie de bode expiatório. Isso, inclusive, foi o que o promotor Miguel Salles sempre defendeu. A acusação até acusava o promotor Miguel Salles de ter intimidado a testemunha que mudou a sua versão, que acabou fazendo com que os combeiros fossem inocentados, mas ele realmente era um defensor intransigente da inocência dos dois combeiros nesse sentido. Agora, para terminar, tem um fato a mais que é bastante interessante e polêmico também. Existe um sujeito chamado Tiago Vieira Brenan. Lembram do Tiago da Casa de Veraneio? Pois bem, o Tiago Vieira Brenan, ele é um empresário, filho do cofundador de uma rede médica lá de Recife, que herdou antecipadamente a morte do pai 300 milhões de reais. É um sujeito bastante problemático. Ele recebeu várias acusações de maus tratos contra mulheres, estupro, cárcere privado, e ele ganhou as mídias e muita notoriedade quando ele agrediu uma modelo, a modelo Helena Gomes, numa academia de São Paulo. Então, ele, a partir desse momento, recebeu várias outras acusações. E o Tiago, ele é de Pernambuco, é da alta sociedade pernambucana, e há quem diga que ele estava presente na tal festa da Casa de Veraneio, há quem diga até mesmo que ele seria o tal Tiago que as convidou, mas na verdade não, ele seria um outro Tiago, um segundo Tiago que também estava presente naquela Casa de Veraneio, uma outra pessoa chamada Tiago. E há quem diga que eu vi esses relatos na internet pesquisando para fazer esse vídeo. Há quem acredite firmemente que ele está diretamente envolvido com a morte das duas meninas, ou que pelo menos ele sabe muita coisa que ele não conta sobre esse caso. Então tem muitas pessoas que acham realmente que ele estaria envolvido, mas a verdade é que tudo isso são apenas especulações, né? O fato de ele ter se envolvido em várias polêmicas, até mesmo com seus familiares e com mulheres e tudo mais, todas essas polêmicas em que ele se envolveu recentemente, aumentaram, reacenderam essa tese de que ele estaria envolvido ou de que ele seria um dos amigos ricos que estavam na casa de veraneio do outro Tiago, mas ele já compareceu às autoridades e já argumentou que ele não estava na cidade na época dos fatos, e as autoridades descartaram completamente essa hipótese, tá certo? Mas isso sempre coloca lenha na fogueira da tal teoria da conspiração de que pessoas ricas teriam cometido esse crime. E há quem diga, há muitas pessoas da região que dizem que, eu vou até colocar depois isso na descrição do vídeo, há pessoas que dizem que todo mundo sabe no fundo, corre na boca miúda, que seriam pessoas ricas envolvidas nesse crime. Mas tudo isso são apenas teorias, ok? Para terminar, nós vamos dizer, infelizmente, que no mês de maio, agora de 2023, esse caso completou 20 anos e prescreveu. Sendo assim, nenhuma pessoa pode mais ser punida legalmente por esse crime, ainda que as pessoas responsáveis viessem a público e assumissem, confessassem ter praticado esse ato cruel contra Maria Eduarda e Tarsila. Então, o legado do caso Serrambi é um legado de mistério, de polêmicas e de impunidade. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem com os amigos. Se inscrevam, assinem o sino das notificações, ativem. Divulguem, assistam aos outros 2 vídeos anteriores. E promovam o canal, colaborem, ajudem. A colaboração de vocês é fundamental, extremamente importante. E mais uma vez eu agradeço. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê por aí.